Salve Maria! Vamos iniciar este vídeo que tem por tema Que fazer com um feto não viável? Recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que fazer com um feto não viável? Eu estou utilizando a terminologia usada pelos médicos, embora eu não goste de falar feto. Eu prefiro falar bebê, criança ou nascituro. No caso, eu falaria que fazer com um bebê que, se for expulso de dentro da mãe, vai morrer. É isso que eles chamam de feto não viável. O que fazer quando isso acontece? Vamos dar um exemplo para a gente poder, a partir desse exemplo, discutir este caso. O caso aconteceu em algum lugar do planeta. Vamos supor, foi lá na Patagônia ou então foi lá na Sibéria, tá? Mas aconteceu, é um caso real. Uma mulher estava internada no hospital com um bebê dentro do seu útero, padecendo de corioamnioniite, quer dizer, a inflamação das membranas que envolvem o embrião, o corion e o amnion. Essas duas membranas estavam infeccionadas. E essa infecção, se evoluísse, poderia se tornar uma sepsemia, um quadro séptico. Poderia se tornar uma infecção generalizada para a mãe e poderia levá-la à morte, se ela evoluísse e não fosse tratada, evidentemente. Muito bem. Então, com esse argumento, o quadro é grave. Há um perigo de morte para a mãe. Há um perigo de ela morrer por infecção generalizada, por sepse. E um outro argumento utilizado, este feto é inviável. O peso dele é pequeno, a idade gestacional dele é pequena, logo, o indicado é a indução do parto, ou seja, você expelir o neném para fora da barriga da mãe, mesmo sabendo que com essa expulsão ele vai morrer. Mas é um feto não viável, é uma gestação inviável. Vamos ver o que foi que aconteceu. A mãe não aceitou esta conduta médica, a mãe esperou que o neném fosse dado à luz, e ele nasceu a tempo ainda de ser batizado, mas esta indução do feto inviável não aconteceu porque a mãe resistiu heroicamente à pressão do médico. Vamos ver como isso aconteceu e para isso eu vou ler o prontuário. Eu tive acesso ao prontuário porque a mãe e o pai da criança me deram. Vamos lá. Ao conversar com a paciente, aqui é o médico escrevendo no prontuário, ela refere que ontem teve sangramento vermelho claro. Ao explicar para a paciente de quadro infeccioso grave em atividade, corioamnioniite, a mesma se recusa a prosseguir com o tratamento indicado, que é a indução do parto, para resolver a infecção. Explico para a paciente a possibilidade de evolução da infecção para um quadro séptico, infecção generalizada.
A mesma refere estar ciente da gravidade e que, mesmo assim, não aceitará a indução do parto. Indução do parto. Que não quer que seja realizada nenhuma conduta ativa que coloque em risco a vida do feto. Explico para a paciente que a vida dela está na responsabilidade dos médicos assistentes dessa unidade e que, por bem, o mais indicado é a indução, visto que esse feto é inviável e que o próprio ambiente de infecção expõe ainda mais a vitalidade fetal. Oriento que o quadro é muito grave. Nossa, quanta insistência, hein? Oriento que o quadro é muito grave e que a vida dela está em risco e que a minha conduta é iniciar antibiótico-terapia potente em indução do parto. Antibiótico-terapia é o tratamento com antibiótico, o que está certo. A indução do parto é que é outra coisa. Solicito ainda para que peça ao esposo para vir ao hospital, para deixá-la ciente do quadro. Nossa, essa mãe resistiu à pressão em cima de pressão, para que fosse feita uma indução de parto em um feto não viável, porque a paciente corria um risco de infecção generalizada. No dia seguinte, vou ler uma outra folha do prontuário. Paciente permaneceu irredutível quanto à indução do parto, ciente dos riscos para ela e que é uma gestação inviável. Estão entendendo, gente? Os argumentos são os mesmos. A pobre coitada da mãe tem que resistir e ouvir quase infinitamente os médicos dizerem: você está correndo risco de vida grave, você tem mais filhos para cuidar, lembra da sua família e se você morrer. E além disso, o que está dentro de você não é um filho, é um feto. E é um feto de má qualidade, é um feto inviável. Jogá-lo fora não vai fazer diferença, porque ele já vai morrer de qualquer jeito. Essa é a argumentação de fundo. Mas prestem atenção, muita gente fica assustada com essa possibilidade da sepse, da infecção generalizada, e pensa: o que eu vou fazer para salvar minha esposa? Será que eu vou consentir na indução do parto, já que esse feto é inviável? Então vamos explicar aqui. O que é um aborto? Um aborto é pôr fim a uma gravidez antes do termo inicial, com resultado morte, em nexos de causa e efeito. Então, se o neném é imaturo, aqui eles falam inviável, significa então que se ele for expulso, ou como está dizendo aí, se for induzido o seu parto, ele vai morrer por causa da sua imaturidade, certo? Se ele é, portanto, inviável, induzir o parto de um feto inviável é, por definição, um aborto, porque você está causando a morte do bebê por meio da retirada do seu ambiente materno. Lá dentro da mãe, ele ainda consegue sobreviver. Expulso do útero materno, ele vai morrer por causa da expulsão. Se a morte do neném se deu por causa da expulsão, houve então um aborto, e um aborto direto. O que é um aborto direto? Vamos ver isso na Evangelium Vitae, a maravilhosa encíclica do Papa São João Paulo II, de 1995, sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana. Vamos ver se vocês enxergam bem aqui a capa da encíclica, tá? Nesta encíclica Evangelium Vitae, no número 62, eu leio aqui o que o Papa fala do aborto direto. Portanto,
com a autoridade que Cristo conferiu a Pedro e a seus sucessores, em comunhão com os bispos que de várias e repetidas formas condenaram o aborto e que na consulta referida anteriormente, apesar de dispersos pelo mundo, afirmaram unanimemente o consenso sobre esta doutrina, agora vem a parte que está em itálico. Declaro que o aborto direto, isto é, querido como fim ou como meio, constitui sempre uma desordem moral grave, enquanto morte deliberada de um ser humano inocente. O que é aborto direto? O Papa definiu. É o aborto querido como fim ou como meio. Neste caso da corioamnionites e do risco de infecção, o aborto está sendo querido e procurado como um meio de salvar a vida da mãe. Mas não importa se ele é querido como fim ou como meio, nem sequer que o fim a ser adquirido por meio do aborto seja o mais nobre de todos. Se o aborto é direto, se o aborto é querido como fim ou como meio, não há nada que possa justificar este ato. Vamos ver isso nesta encíclica Veritatis Splendor, traduzida para o português como O Esplendor da Verdade. Isso. Essa encíclica é a carta magna da moral católica. Ela foi escrita pelo Papa São João Paulo II em 1993, portanto, 2 anos antes da Evangelium Vitae. E esta encíclica, que é melhor que a Evangelium Vitae, porque ela fala de princípios morais universais, ela diz que há certos atos que, por serem intrinsecamente maus, não podem ser justificados, por melhor que seja a boa intenção do agente. Eu vou ler aqui o número 81 da encíclica Veritatis Splendor, o esplendor da verdade. Se os atos são intrinsecamente maus, uma intenção boa ou circunstâncias particulares podem atenuar a sua malícia, mas não suprimi-la. São atos irremediavelmente maus, que por si e em si mesmos não são ordenáveis a Deus e ao bem da pessoa. Agora vem uma citação de Santo Agostinho. Quanto aos atos que por si mesmos são pecados, como o furto, a fornicação, a blasfêmia ou outros atos semelhantes, quem ousaria afirmar que, realizando-os por boas razões, já não seriam pecados ou, conclusão ainda mais absurda, que seriam pecados justificados? Termina aqui a citação de Santo Agostinho. Prossegue a encíclica. Por isso, as circunstâncias ou intenções nunca poderão transformar um ato intrinsecamente desonesto pelo seu objeto num ato subjetivamente honesto ou defensível como opção. Ótimo. Vamos ver, então, o que diz o Papa São Paulo VI na sua encíclica Humanae Vitae, sobre a regulação dos nascimentos, tá? Esta encíclica foi escrita em 1968 e ela que condenou como vias para a regulação dos nascimentos o aborto direto, a esterilização direta e a anticoncepção. Então vejamos aqui a condenação do aborto como via legítima para regular os nascimentos. Em conformidade, eu estou lendo o número 14 da Humanae Vitae. Em conformidade com estes pontos essenciais da visão humana e cristã do matrimônio, devemos ainda mais uma vez declarar que é absolutamente de excluir, como via legítima para a regulação dos nascimentos, a interrupção direta do processo generativo já iniciado e, sobretudo, o aborto querido diretamente e procurado, mesmo por razões terapêuticas. Palavras do Papa Paulo VI, São Paulo VI. Se o aborto é querido diretamente, ainda que o fim buscado seja curar a mãe, razões terapêuticas, ou salvar a vida da mãe, razões terapêuticas,
Se o aborto é direto, ele não pode ser praticado. O fim não justifica os meios. Se eu, por exemplo, quero fazer uma mentira, mentira é um pecado. Não há, em si mesma, ela contradiz a verdade objetiva. É um pecado contra Cristo, que é a verdade. Se você mente com boa intenção, a mentira não deixa de ser mentira, nem deixa de ser pecado. Se você mente por necessidade, se você mente para salvar a sua vida ou a vida dos outros, tudo isso não faz com que a mentira seja justificada. A intenção, as circunstâncias podem diminuir a sua culpa, mas não podem justificar a mentira. Assim também, um aborto direto é sempre gravemente desordenado. Você não pode justificar um aborto porque você faz isso com uma intenção boa de curar uma doença da mãe ou impedir a morte da mãe. O fim não justifica os meios. Estão entendendo? Então vamos dar um exemplo aqui. Esse exemplo é clássico. No ano 70 depois de Cristo, quando os judeus se rebelaram contra o Império Romano em Jerusalém, o general Tito foi cercar a cidade. E a cidade cercada, ninguém podia sair nem entrar dela, começou a passar fome. E a fome era tão grande que as pessoas começaram a fazer coisas que pareciam irracionais. Uma delas foi uma mãe chamada Maria, que tinha vindo a Jerusalém para adorar, não pôde sair por causa do cerco, e ela, oprimida pela fome, assim conta o historiador Flávio Joséfo, esta mãe oprimida pela fome resolveu matar, cozinhar e devorar o seu próprio filho recém-nascido. Isso foi atestado pelos zelotes, que queriam alimentos de qualquer maneira, sentiram um cheiro de carne assada, mandaram que aquela mulher desse essa carne para eles, e eles ofereceram, eles viram petrificados. Era um recém-nascido meio devorado, o próprio filho de Maria. Então vamos entender aqui. A mulher matou, cozinhou e devorou o seu filho. Mas ela fez isso com boa intenção, não foi à toa. Ela fez isso para salvar a própria vida. Aliás, se ela não fizesse, os dois não iam morrer de fome, a mãe e o filho. Então, ao matar a sua criança para se salvar, pelo menos uma das vidas foi salva. Olha só quantos argumentos eu poderia utilizar, todos eles falsos, para justificar o que a mãe fez. Cozinhar, matar, cozinhar e devorar o seu filho para salvar a sua fome. É um estado de necessidade, é um estado de extrema necessidade, não? Mas nada disso justifica a morte direta de um ser humano inocente. O que é a morte direta? É a morte querida como fim ou como meio. Se ela matou a criança pelo simples fim de matar, um fim em si mesmo, ou se ela matou a criança com o meio de saciar a sua fome e salvar a sua vida, o ato nem por isso deixa de ser gravemente desordenado. Mas a mãe tinha que morrer junto com o filho? Sim, tinha que morrer com ele. Ela poderia até dar a vida por ele, mas não poderia matá-lo para sobreviver. Vamos dar um outro exemplo, dessa vez mais próximo de nós. Pelo século XIX, era comum a prática chamada craniotomia. Craniotomia, usada em partos difíceis. A criança ficou encaixada na bacia e não consegue sair. Porque a bacia é muito estreita. A cesariana existe, mas ainda é muito precária por causa da falta de asepsia, por causa da falta de antibióticos que ainda não existem. A mortalidade de uma cesariana é alta. Os médicos não sabem o que é mais perigoso, um parto ou uma cesariana. Então, quando a cabeça está encaixada no
colo do útero, na bacia, mas ela não quer sair de jeito nenhum, o que os médicos fazem? Melhor dizendo, o que os médicos faziam no século XIX? Eles perfuravam a cabecinha da criança, que já tinha começado a sair, né? Tentava sair, perfuravam a cabecinha dela, horrível, não é? E depois de perfurá-la, aspiravam a massa cerebral. Assim o neném morria, e com a cabeça esvaziada, ele poderia ser retirado, evidentemente morto, de dentro do seio materno. E eles usavam essa argumentação: olha, se nós fizermos a craniotomia, a vida da mãe vai ser poupada. Mas se nós não fizermos, as duas vidas vão perecer, a da mãe e a do filho. Levaram esse assunto à Santa Sé. Naquela época, quem respondia a isso era o Santo Ofício, hoje Dicastério para a Doutrina da Fé. O Santo Ofício respondeu negativamente. Não se pode afirmar que é legítima uma operação feita para matar diretamente um inocente, como é a criança, como um meio para salvar um outro inocente, que é a mãe. Nunca se pode matar diretamente um inocente, nem sequer para salvar outro inocente. Mas então, padre, será que a mãe e o filho deveriam morrer juntos? Se não houvesse outro jeito, sim. E o cuidado do médico não seria matar a mãe, nem matar o filho. Seria prepará-los para a morte com cuidados paliativos. E o papel do sacerdote, ou de quem pudesse administrar os sacramentos, seria preparar mãe e filho para a morte, administrando os sacramentos possíveis. A unção dos enfermos para ela, o viático ou eucaristia na hora da morte, a indulgência plenária em artigo de morte. Se a criança tivesse acessível, não é? O batismo. Quando nós não temos como salvar dois inocentes, nós não matamos um para salvar o outro. Nós deixamos que os dois morram naturalmente e preparamos os dois para a morte, tentando aliviar as dores, se possível, e tentando administrar os sacramentos e os benefícios espirituais que a Igreja dispõe para os moribundos. É assim que se faz. Só que esses dois casos são casos ultrapassados. O caso da mãe que matou e devorou o filho porque estava num cerco, a cidade estava cercada pelos romanos, esse caso, graças a Deus, não acontece conosco, espero que nunca aconteça. O caso do médico que perfura o crânio do neném para aspirar a massa cerebral e resolver o problema de um parto difícil, esse caso não existe mais, porque com a evolução da obstetrícia, com o uso de antissépticos eficazes para impedir infecção, com o uso de antibióticos, mais ainda do que isso, a cesariana ficou um procedimento simples, fácil de fazer, de modo que essas situações difíceis não existem mais, graças a Deus. Mas a gente não deve ficar apavorado se um médico disser para nós que essa situação existe. Existe sim, ela está morrendo. Se a gente não fizer aborto, ela vai morrer. Tanto não ia morrer que ela não morreu. O exemplo desta mulher, cujo prontuário eu li para vocês aqui, né, com essas duas folhas. O exemplo desta mulher, cuja evolução clínica está descrita no prontuário. O desfecho dela não foi a morte, nem dela, nem do neném. O neném nasceu normalmente, foi batizado pela avó e ainda foi possível fazer as exéquias da criança batizada. Certo? Então, como é que se faz num caso como esses? Em vez de assustar e ameaçar a mãe, o que é desumano, isso não se faz, o que se deve fazer é aplicar a antibiótico-terapia. Os antibióticos inseridos no organismo da mãe por via venosa, uma veia, né? Vai fazendo com que a infecção seja contida.
E a criança? A criança está lá, dentro da mãe. Se a criança morrer, mas tem que se constatar que ela morreu, então você pode expeli-la. Você pode induzir as contrações uterinas, mas tem que esperar a criança morrer. Se a criança ainda não morreu, você não pode expelir. Expelir uma criança viva e imatura é um aborto direto. Entendam, dizer que o feto é inviável não é um argumento a favor da indução, é contra a sua indução. Vou repetir. Dizer que o feto, ou seja, a criança, o filho, é inviável, ou seja, ele é imaturo, é um argumento para você não expeli-lo, porque senão ele vai morrer. Não é um argumento a favor da sua expulsão. Quando o médico usa do argumento do feto inviável para legitimar a sua expulsão do útero materno, ele está assinando a sua própria sentença. Eu estou querendo que a mãe me deixe fazer um aborto direto no filho dela. Ora, aborto direto, não importa que se seja feito com boa intenção, por necessidade, aborto direto é um pecado gravíssimo. Então, para com essa ideia de ameaçar a mãe, de dizer que ela vai morrer, de que ela tem que aceitar, porque isso que o médico está propondo é inaceitável pela lei natural e pelo magistério da igreja. O que o médico tem que fazer? Acalma a mãe e vai lá e vai dando a antibiótico-terapia, mas dá mais trabalho. O médico tem que ver toda hora se o neném está vivo ou está morto. Isso se faz como? Se faz por meio de um sonar, por meio de uma ecografia. Tudo isso dá trabalho para o médico. Ele tem que monitorar o nível da infecção, monitorar os batimentos cardíacos fetais, como se fala, e só expelir a criança quando ela seguramente estiver morta. Isso dá trabalho, gente. Isso dá trabalho. Muito mais fácil jogar a criança fora como um lixo descartável, inviável, e dizer para a mãe que isso foi necessário, que se não fizesse isso, ela ia morrer. Não é verdade. Não é verdade que ela ia morrer. Tanto que essa mulher aqui não morreu. Também não é verdade que você é obrigado a jogar a criança fora e que isso não é aborto, porque isso é a definição de aborto. Por definição, expulsão de um bebê prematuro e imaturo, incapaz de sobreviver fora do útero, é um aborto, e aborto direto. É assim que aconteceu, mas é assim que não pode acontecer. Vamos dar um outro caso muito comum, bolsa rota. Não é o caso de coriamnioniite, que era uma infecção nas membranas do embrião. Agora, simplesmente, a bolsa se rompeu, mas o neném é pequenininho, está com 2 ou 3 meses. Esse neném, ele vai morrer se for expelido do seio materno. Mas quando a bolsa se rompeu, as bactérias começaram a entrar. Entram e começam a fazer a festa. Começa um quadro infeccioso para a mãe. E essas bactérias, se o médico não tratar, depende do médico, podem levar a uma infecção grave, ela pode morrer de sepse. Pode. Mas só se o médico não tratar. Porque a doutora Marli Virginia Lindsay Nóbrega, lá de Brasília, que trabalhou 25 anos no hospital da Ceilândia, ela disse que já lidou com inúmeros casos de bebês com bolsa rota, né? E nunca houve um caso de óbito materno. Ela sempre tratou a mãe e o filho com a antibiótico-terapia. Isso, esperava o neném morrer. Né? Esperava o neném morrer naturalmente, para não realizar nele um aborto direto. Em tese, poderia acontecer da mãe sofrer essa infecção? Em tese, sim, mas ela disse que em 25 anos ela nunca fez um aborto para salvar a vida da gestante, nunca ameaçou a mãe de que ela ia morrer se não abortasse e nunca nenhuma mãe morreu por causa disso. Tá? Então, isso é um caso que você não deve se levar a sério. Levar a sério que é preciso fazer um aborto, ainda que fosse preciso. Ainda que esse caso, escolasticamente falando, imaginando, né, existisse. Se um caso como esse existisse, você não poderia matar seu filho.
por maior que fosse a necessidade ou a boa intenção. Felizmente, esse caso não existe. Mas você deve estar preparado para o médico que disser que ele existe. Tá bom, doutor, ele existe? Eu concordo. Só que eu prefiro morrer pelo meu filho, mas eu não vou matá-lo. Que eu sei que eu vou morrer, eu sei. Isso não é nenhuma novidade. Mas que eu vou agora matar o meu filho para sobreviver, isso não. E essa deve ser a resposta da mãe diante de um médico que não tem escrúpulos. Por que os médicos fazem isso? Nem sempre é por maldade. Eles aprenderam assim na faculdade. Eles têm isso como norma do protocolo de medicina. A bolsa rompeu. A mulher começou com infecção. Eles logo querem se ver livre do problema. Vamos jogar fora o neném, tudo aquilo que está dentro da bolsa amniótica fora, que assim as bactérias também vão para fora e acaba com a infecção. É o mais prático. Mas nem sempre o mais prático é o lícito. Se o mais prático fosse lícito, né? Mas não é. O mais prático, às vezes, serve só para você se desfazer de um problema, mas não para respeitar a vida. É mais prático você matar um doente do que tratá-lo. É mais prático. Mas a medicina não existe para matar, e sim para tratar o doente. Bem, o caso da bolsa rota é um caso semelhante. A bolsa se rompe antes da hora, o líquido amniótico começa a romper, as bactérias começam a escorrer, as bactérias começam a subir, a mãe começa a ficar com infecção e o médico deve ter a paciência de administrar a antibiótico-terapia e de esperar o neném morrer. Se ele já morreu, pode induzir a contração uterina para expeli-lo. Se ele não morreu, espera. Enquanto isso, vai se dando antibiótico para ela. E o médico tem que tomar cuidado com as duas vidas, a da mãe e a do filho. E o filho tem que ser respeitado enquanto ele está vivo. O médico não existe para causar a morte da criança, nem a morte da mãe, mas para tratar das duas vidas enquanto elas existirem. Nós devemos respeitar a vida desde a concepção até a sua morte natural, não até a sua morte provocada pelo médico para salvar a vida das gestantes. É assim que nós temos. Bem, gente, eu estou falando isso porque me assusta a quantidade de vezes em que esses casos acontecem, vamos supor, lá na Patagônia, ou então lá na Sibéria, né? Assusta-me ver como as mães são ameaçadas, os pais são quase compelidos a aceitar um aborto com argumentos assim de pânico, de modo que resistir seria um martírio. Mas eu digo, não é verdade, esses argumentos são falsos, mas esteja preparado também para o martírio. Se o médico disser, você vai morrer com absoluta certeza, o que não é verdade, assuma essa certeza e diz, tá bom, senhor médico, se eu vou morrer, chama um padre, eu quero me preparar para a morte, mas eu quero morrer sem carregar comigo a mancha de ter matado meu filho. Ê, coisa boa! É assim que a gente silencia esses argumentos indecentes que são usados em favor de um aborto direto, mascarados de indução de parto de uma gestação inviável. Tá bom, gente. Vamos agora rezar a oraçãozinha pelo Provida de Anápolis a São José. Antes dela, vamos rezar essa oraçãozinha aqui, pedindo à Madre Maria José de Jesus, a serva de Deus, né? Isso. Estão vendo aqui o nome, a relíquia dela? A relíquia está aqui, olha, esse pedacinho de pano que foi tocado nos seus ossos. Vamos pedir a intercessão da serva de Deus pela minha coluna, pelos meus joelhos e pelas minhas articulações. Se eu ficar curado, para a maior glória de Deus, para o bem das almas, para aumentar a minha gratidão a Deus. Então, se eu ficar curado, a minha cura servirá para instruir o processo de beatificação e, quem sabe, de canonização da Madre Maria José de Jesus. Então, eu vou recitar esta oraçãozinha
E se vocês quiserem uma relíquia como esta, é só mandar uma mensagem para provida@providaanapolis.org.br. provida@providaanapolis.org.br. Deus de poder e misericórdia, que tornaste de vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade a de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você implora a graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terminamos a oração à serva de Deus. Vamos agora fazer a oração pelo Provida de Anápolis, tá bom? Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentaste e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador, Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho, que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha a faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Muito bem, gente. Vamos agora encerrar dando a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grignon de Montfort, Santa Gina Beretta Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Salve Maria!